professores, e aí, gostaram da plataforma? Viu que novidade, que coisa boa nós temos agora? Vamos poder dialogar com o estado inteiro, falando da sua experiência, da experiência dos seus colegas, vamos nos comunicar. E hoje, o Dia Nacional da Alfabetização, temos essa surpresa. Para começar, nós temos também a webconferência. Vocês já estão acostumados, já temos vários temas desenvolvidos, e hoje nós temos um tema bem especial, que são os materiais didáticos em debate. Temos duas convidadas bem especial também, que hoje vão debater a temática com vocês. Temos a professora Ana Maria Monteiro, da Faculdade de Educação da UFRJ, e temos a professora Cláudia Pimentel, do INES, certo? Pois é, cada uma vai desenvolver o tema e, de praxe, como vocês já estão acostumados, após as duas apresentações, mande suas perguntas, suas dúvidas, que as palestrantes responderão na medida do possível, tá bom? Então, acho que nós já podemos começar, não é? Então, eu vou passar primeiro para a professora Ana Maria Monteiro e depois para a professora Cláudia Pimentel, ok? Professora Ana, muito obrigada. Professora Cláudia, gostaria de agradecer a presença das duas e de participar do PNAEC. E vou pedir, então, que agora vocês estão com os professores do PNAEC, tá bom? Acho que é melhor vir para cá. Então, boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação de poder estar aqui para debater com vocês um tema tão importante como esse tema dos materiais didáticos, com os quais nós nos deparamos todos os dias no nosso cotidiano das salas de aula com as nossas crianças, e uma temática que tem tido diferentes encaminhamentos, envolve diferentes concepções, e que nós vamos aqui conversar sobre isso um pouco, e pensando, né, tendo como pano de fundo esse fato de hoje ser o Dia Nacional da Alfabetização, uma questão que nos envolve, nos preocupa bastante, e sobre a qual eu tenho certeza vocês desenvolvem trabalhos importantes e significativos aqui entre nós. Sobre o nosso trabalho, né? Falar de materiais didáticos, a gente está falando dentro da área da educação, né? E dentro da área da educação a gente vai ter referências, né, do que a gente convencionou chamar pedagogia, né, que é uma área de estudos, né, do que se relaciona à teoria da educação, e que se relaciona a tudo o que acontece quando essa educação adquire e passa a ser realizada em áreas formalizadas, né, numa instituição chamada escola, como nós conhecemos hoje, e que envolve alunos, professores e determinados saberes que são escolhidos para ser ensinados, né? E eu quero dizer aqui que a gente vai estar trabalhando, e a minha discussão vai estar sendo desenvolvida, pensando no que a gente chama de currículo, né? E pensando o currículo não só com uma lista de conteúdos que a gente precisa ensinar aos nossos alunos, mas como um espaço, tempo de atuação nossa com as crianças e os saberes, onde a gente realiza produções culturais importantes, significativas, e onde nós, professores, temos um papel muito importante a desenvolver. E onde nós desenvolvemos também o que tem sido chamado conhecimento profissional docente, um conhecimento específico relacionado àquilo que fazemos. Falando em materiais didáticos, né, estamos falando também de didática, materiais, recursos que são utilizados quando nós estamos pensando no ensinar, né, nos processos de ensinar, e que nós sabemos muito bem que a gente não pode pensar o ensinar sem pensar no aprender, né? Um processo que envolve ensino-aprendizagem, inclusive autores que já usam o termo ensinagem, e que, novamente, relaciona o que nós estamos chamando, né, dessa relação que articula professores, alunos e um saber, né? Quando a gente fala de didática, né, de que a gente está falando? Didáticas, né? Há didáticas, há uma didática, há um único jeito de ensinar.
é transmissão, né, como durante muito tempo se pensou. A gente hoje tem esse conceito de transposição didática, né, que se pensa, né, de um saber acadêmico produzido nas universidades e que vai sendo reelaborado, selecionado até ser ensinado nas salas de aula. Mas o que a gente precisa entender aqui, que vai falar, é esse processo que transforma um objeto de saber num objeto de ensino, né? Onde professores realizam processos de mediação didática ou cultural, onde as referências culturais nossas e dos nossos alunos são importantes, muito importantes, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho com sucesso, auxiliar nossos alunos na aprendizagem, no domínio da leitura e da escrita, nos processos de alfabetização, configurando a docência, né, que é a ação que nós realizamos, né. Já chegando a materiais didáticos, né, fui buscar uma explicação, uma conceituação, né, um instrumento ou um produto pedagógico, né, utilizado em salas de aula, né, especificamente como um elemento material para ajudar no processo de ensino, né? Com o processo de facilitar a aprendizagem, né? E ligada a materiais didáticos, né? Na nossa sociedade contemporânea, a gente vai ouvir falar muito das mídias. Os materiais didáticos são mídias. O que são as mídias? São meios de comunicação, recursos que nós utilizamos para nos comunicarmos. E no ato de ensino, no ensino-aprendizagem, a gente está buscando a comunicação para facilitar, proceder à aprendizagem do que é considerado necessário e importante pelos nossos alunos, né? Aí os estudos têm feito uma divisão de mídias tradicionais, impressas, jornais, na televisão, os livros, os rádios, e hoje nós temos também as chamadas mídias sociais, né? E que permitem, né, que possibilitaram um avanço incrível, né, nas sociedades contemporâneas, nas décadas mais recentes, principalmente a partir dos anos 90, né, que permitem uma interação imediata entre os vários sujeitos envolvidos, né, e uma interação social, uma colaboração, uma produção em coautoria e em tempo real, como a gente diz, né, quando, ao mesmo tempo, pessoas em diferentes lugares do mundo conversam, trocam ideias, produzem, né? E aí a gente tem os blogs, o YouTube, os wikis, o Facebook, o WhatsApp, o MySpace, o Twitter, o Instagram, né? São várias mídias que estão aí, né? Então, elas possibilitam essa interação social e essa criação colaborativa de informação em vários formatos. E, como vocês devem conhecer, né, elas possibilitam a publicação de conteúdos, a produção desses conteúdos, né, de forma que cada um de nós participa desse processo na hora que a gente deseja, desde que a gente tenha esses recursos disponíveis. Então, o grande monopólio das grandes empresas com grandes recursos econômicos foi rompido, né, e esses recursos, teoricamente, estão disponíveis, né? Esses suportes, né, e que eu estou articulando para falar de materiais didáticos, né, como é que eles se articulam? Eles são materiais didáticos? Eles podem ser utilizados como materiais didáticos? Então, a gente vai ter aqueles que são impressos, a gente vai ter os audiovisuais e a gente vai ter essas novas tecnologias, né? Então, a gente não vai poder pensar esses recursos, essas mídias, fora dos suportes que permitem que eles sejam lidos ou visualizados, né? Então, isso é importante para que a gente possa seguir, né? Está aqui agora. Passar aqui. Isso já falei. E aqui, né? Essas mídias, né, têm sido cada vez mais frequentemente incorporadas nas escolas, no nosso trabalho, e podem ser utilizados como materiais didáticos, né? Os impressos são os que nós conhecemos mais e utilizamos há mais tempo, né? Eu trouxe aqui a palavra compêndio, né? Os primeiros livros didáticos, né, ainda no século XIX, eram chamados assim porque eles eram
reuniões de textos de autores, de estudiosos, que eram compilados, daí o nome compêndio, para serem utilizados nas escolas pelos alunos e professores como base de estudos. Mas outros materiais didáticos impressos mais usados atualmente estão os livros didáticos, os livros-texto, os paradidáticos, cadernos de atividades, guias de aluno, guias do professor, mapas, tabelas, gráficos, pranchas, né? E continuam a ser muito usados, né? Com todas as tecnologias digitais que nós dispomos hoje, os materiais impressos continuam sendo muito usados, né? Por quê, a gente pergunta, né? Primeiro, por uma tradição. A gente já está acostumada com o livro didático, com os cadernos de atividades, com o uso de mapas, e a gente, muitas vezes, não dispõe dos recursos tecnológicos para poder utilizá-los, né? Tem um manuseio mais fácil, né? E, dentro desse contexto dos materiais impressos, o que a gente tem observado é a centralidade, eu vou dizer, a importância que os livros didáticos têm adquirido, né, no Brasil, nas políticas educacionais brasileiras, né, no final do século XX e ainda em nossos tempos, né? E nessa centralidade, os governos têm feito um movimento para melhorar a qualidade dos livros didáticos, que têm sido usados, né, como um importante instrumento para a formação continuada de professores e para melhorar a qualidade do ensino realizado nas escolas, né? A gente tem aqui no Brasil o chamado PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que tem se configurado com uma política de Estado. Por que eu digo isso? Há vários governos, né, de diferentes partidos, essa política tem se mantido, visando distribuir livros didáticos para os diferentes níveis, né, da educação nacional, e, inclusive, tendo um outro braço importante, né, que é o PNBE, que é o Programa Nacional das Bibliotecas Escolares, o livro para a educação de jovens e adultos. Então, esses programas têm se expandido. Ele começou em 1938, né, e foi sendo requalificado, modificado, né, os recursos foram sendo ampliados, né, e, hoje em dia, né, esses livros didáticos representam até mais de 50% dos livros vendidos no mercado editorial brasileiro. Então, eles são um material didático que envolve recursos muito vultuosos, né, de mais de R$ 1 bilhão. Ele, então, tem se configurado, né, como um instrumento de política educacional, né? E, nesse sentido, né, esse aqui eu tirei um trecho, né, do texto do MEC, de um documento do MEC, né, em que eles, ainda em 1993, estão buscando, né, desenvolver políticas para melhorar a qualidade desses livros, né, e o que ressalta como isso era considerado pelos governos um material de extrema importância como instrumento para melhorar a educação brasileira, né? Então, aqui nesse trecho, né, que é também desse documento de 1993, os autores dizem, né, que é preciso assegurar a qualidade desse seu conteúdo, né, do ponto de vista psicopedagógico, da qualidade técnica, né, e que ele precisa incorporar diferentes estratégias de ensino, né, para melhorar a qualidade do ensino brasileiro. Em 1996, foi instituído um processo de avaliação dos livros didáticos que permanece até hoje. Em 2010, né, já mais recentemente, um decreto de número 7.084 instituiu uma nova regulamentação para o PNLD, né, e reitera essa importância, né? Então, eu estou querendo trazer para vocês, né, como esse programa tem sido valorizado pelo governo, recebido recursos e se transformado na busca de melhoria da qualidade desse material didático, que é distribuído a todas as escolas brasileiras, em todos os estados, para todas as crianças do Brasil, né? Aqui, como diz, as ações do programa de material didático destinam-se a alunos e professores das instituições citadas acima, das redes federal, estadual, municipais do Distrito Federal, né, devendo as escolas garantir o acesso aos professores e às crianças e o direito aos professores de escolher os livros que irão utilizar naquela escola, naquele ano. Então, aqui nessa outra prancha, né,
como objetivos, eles colocam melhoria do processo de ensino e aprendizagem, né, garantia da qualidade do material de apoio, democratização do acesso, fomento à leitura e fomento à atitude investigativa e apoio ao desenvolvimento e atualização dos professores. Esse programa, né, tem se desenvolvido entre tradições e inovações. Até 2010, o Brasil não tinha diretrizes curriculares nacionais. Então, ficou muito a cargo das editoras pensarem as propostas, mas o Ministério da Educação tinha editais, e nesses editais eles davam diretrizes gerais e relacionadas às diretrizes curriculares nacionais. E buscou-se, durante todo esse tempo, né, envolver cada vez mais as universidades no processo de avaliação dos livros, né, e os livros efetivamente foram renovados. Várias inovações foram alcançadas, e eu estou trazendo isso porque, recentemente, em julho, agora de 2017, houve mudanças bastante profundas nesse programa do livro didático, que tem ameaçado as conquistas que tinham sido realizadas, né? Então, eram publicados editais, né? De 3 em 3 anos, esses livros eram novamente apresentados para avaliação e distribuídos, né? Outros componentes curriculares foram sendo envolvidos, né? Inclusive, agora, a educação infantil também está fazendo parte, chamadas públicas para as universidades, um combate a preconceitos e discriminações nos livros, incorporação de políticas afirmativas e, cada vez mais, uma valorização do manual do professor, que vocês devem conhecer, que orienta o trabalho, que não é só aquela questão de dar as respostas das atividades, mas tem toda a discussão pedagógica que sustenta a produção daquele material e que serve como material de formação de professores, né? Entre as inovações, né, foi exigido que os livros também começassem a produzir CD-ROMs, né, que eles são chamados objetos educacionais digitais, que já incorporavam a possibilidade de uso das mídias digitais nas salas de aula, disponíveis aos professores e alunos, né? E uma conquista que eu considero muito importante, mas que muitas vezes ela não é efetivada, é essa possibilidade dos professores terem acesso aos guias dos livros didáticos e, antes de escolherem, poderem analisá-los e considerar aqueles que são melhores para os seus alunos, né? Entre as legislações, né, contra a discriminação e inclusivas que foram atendidas e que têm sido objeto de atenção, né, as leis 10.639 e 11.645, né, que inclui o estudo da história dos afrodescendentes da África e dos indígenas, né, que implica numa mudança muito importante no ensino da história, né, o respeito ao Estatuto do Idoso, ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o combate à violência de gênero, a proibição de proselitismo religioso, não exposição a armas e munições. Então, o que eu estou querendo trazer para vocês é esse material didático, livro didático, né, como ele tem sido objeto de uma atenção muito grande. Com isso, ele melhorou de qualidade, como isso tem sido uma política de distribuição, de uso de recurso público para a distribuição de material para as escolas, e que, pelas verbas envolvidas, tem despertado interesses editoriais importantes, né? Então, o que a gente verifica, né, que, anos 2000, começa a se verificar no Brasil o que a gente chama uma concentração de grupos editoriais, uma internacionalização, várias editoras de outros países se interessam por esse mercado brasileiro e compram editoras brasileiras, né? Essa editora Santiliana compra a editora Moderna, o Somos Educação se organiza com a reunião do Grupo Abril, Grupo Saraiva, Ática e Scipione, e cada vez mais se observa o uso de materiais apostilados que reproduzem materiais usados em cursinhos ou instituições privadas que realizam a educação formal em nosso país, né? Esse decreto, né, e eu vou falar um pouco sobre esses materiais apostilados, esse decreto de julho, então, vem trazendo modificações nesse
programa que nos preocupam e que eu quero aqui trazer para debate essa informação para vocês. Né? O Decreto 9.098, de julho de 2017, e que vai, em seu artigo 1º, informar, né, que o Programa Nacional do Livro Didático ele vai avaliar e disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita às escolas públicas. Quer dizer, inclui aqui esses outros materiais de apoio que antes não eram incluídos, né, no programa, o que cria um espaço para que esses materiais sejam incluídos nesse programa e sejam comprados e distribuídos com verba pública. Né? E inclui também, além das escolas das redes federais, municipais e estaduais, instituições filantrópicas e confessionais. Né? Ele vai possibilitar, né, que seja também incluída para compra pelo Ministério Público, pelo Ministério da Educação, né, materiais de apoio à prática educativa, né, e materiais de reforço e correção de fluxo, né, o que amplia, por um lado, mas nos preocupa quais materiais serão apresentados para avaliação. Né? Então, essa política pública hoje no Brasil ela está sendo desafiada, né? E por essa concentração empresarial que diminui a oferta e concentra, né, a produção. Departamentos de divulgação muito fortes que vão às escolas buscando influenciar os professores para a escolha dos seus produtos. Né? Os sistemas de avaliação de desempenho, né, que têm estimulado os professores a usar materiais distribuídos pelas próprias secretarias, que estão compatíveis em conformidade com as avaliações apresentadas para avaliar os alunos nos sistemas, né? O que tem reduzido bastante a autonomia dos professores na produção das suas aulas, na configuração dos seus projetos. Então, a gente deixa essa pergunta, se o PNLD é uma política que está em risco, né? E seria um canal para a terceirização da educação, né? Para que, mais uma vez, esses grandes grupos chegassem às escolas. Né? Então, esses materiais apostilados têm sido amplamente utilizados em muitas secretarias municipais. Até o momento, eles não passavam por avaliação. A secretaria abria mão de receber os livros didáticos avaliados e de melhor qualidade para uso desses materiais e, com isso, colocavam os professores como reféns do uso desses materiais, ou então, um problema mais grave, um duplo uso de verba pública, né? Os livros didáticos do MEC chegavam, mas não eram utilizados porque os materiais apostilados ganhavam precedência em função de estarem em conformidade com as avaliações que eram apresentadas. Isso está dentro do que a gente tem chamado de políticas de responsabilização, que agregam, né, os resultados dos alunos a compensações, prêmios salário, em dinheiro no salário dos professores. Né? Então, essa disputa hoje é uma questão importante em nosso país no que se refere a materiais didáticos. O outro material que a gente vai falar aqui são os audiovisuais, que também nós nas escolas já usamos há algum tempo, e que inclui desde a televisão, né, que hoje em dia já é menos utilizado, né, o rádio, né, mas que ainda tem o seu papel, né, o videocassete, os CD-ROMs, os filmes, né, filmes longos ou filmes específicos educacionais. Né, nas educação à distância, né, esses materiais têm sido muito usados, ainda em conjunto com os materiais impressos, e a questão que a gente faz aqui, né, é como que esses recursos, como esses materiais têm sido empregados por nós, como ilustração, para distração, para ocupação nas horas vagas, ou temos realmente aproveitado todo o potencial que eles oferecem para o nosso trabalho com os nossos alunos, né, como materiais didáticos efetivamente. Então, a gente vai poder falar de usos. Né? O cinema tem sido um recurso muito, muito utilizado, né? Muitas vezes
com uma ilustração, mas cada vez mais vemos projetos que exploram, né, a linguagem do cinema, a linguagem do filme, a construção do filme, para que os alunos entendam não apenas a narrativa que ali está apresentada, né, mas como aquele meio, aquela mídia transmite emoções, transmite novas possibilidades de compreensão do mundo, novas experiências, abre para que conheçamos as diferenças, né? Agora, os abusos, quando isso é usado apenas, né, de forma simplificada, com uma ocupação de tempos vagos, né? Em relação às mídias digitais, né, que são os recursos, né, tecnológicos que cada vez mais estão presentes no nosso cotidiano, né, as chamadas TIC, né, tecnologias da informação e da comunicação, né, que permitem, né, essas possibilidades fantásticas de comunicação e que cada vez mais, né, estão presentes, né, entre as famílias, entre os alunos. Ainda não há uma universalização do acesso, mas esses recursos estão disponíveis e agora com os celulares muitos alunos já têm acesso. Os pequenininhos menos, mas fica uma pergunta, né, que nós vamos ver aqui mais à frente, várias possibilidades de trabalho, né, com esses materiais. E o que é fantástico é a questão da interatividade, né, de podermos trabalhar em conjunto, né, podemos trabalhar no tempo, não apenas do passado para o presente, mas ir do presente para o passado e andar em vários movimentos no tempo, né, inclusive na leitura das nossas histórias, né? Então, essa leitura não linear, né, é um recurso fantástico, né, que a gente pode explorar, né? O hipertexto, né, a possibilidade, a partir de um enunciado, de uma citação, vincular com uma imagem, vincular com uma tabela, com uma gravação de um áudio, com uma música, né? Essa busca da informação pelo Google, que os nossos alunos na escola cada vez mais usam, né, embora os celulares não sejam autorizados em muitas escolas, né? Essas possibilidades das leituras, as possibilidades de autoria, né, e as possibilidades de conexão independentes da localização geográfica, né? A gente ainda vai poder explorar muito, né, esse recurso, né, colocando os nossos alunos em contato com crianças de outras escolas, de outras regiões, para fazer perguntas, para saber dos outros e explorar essa possibilidade fantástica que esses recursos oferecem para o nosso trabalho. Nas possibilidades, né, não só para os anos iniciais, não só para o período da alfabetização, mas considerando toda a educação básica, né, nós temos vendo utilizados cada vez mais essa possibilidade da construção de blogs, de trocas de e-mails, o uso do WhatsApp, os ambientes virtuais de aprendizagem que podem ser criados e que permitem que o professor amplie o seu potencial de trabalho para além dos limites da sala de aula, né? Ali os alunos podem trocar experiências, podem, né, fazer perguntas, né, e, de alguma maneira, essa conferência hoje que nós estamos aqui, esse encontro, né, é um ambiente virtual de aprendizagem que temos professores nos vários municípios do Rio de Janeiro podendo assistir, dialogar conosco, fazer perguntas, nos provocarem. Então, aqui nós estamos ao vivo, vivenciando essas possibilidades que essas mídias digitais oferecem como materiais didáticos, no caso aqui, para a formação continuada de professores. O acesso a sites de museus, que é fantástico, né, que a gente pode fazer, né, coletâneas de filmes, o podcast, que eu não sei se vocês conhecem, né, que é um recurso que seria a possibilidade de produzir um programa de rádio e que é colocado nessa base e pode ser acessado por um aplicativo nos celulares. E experiências têm sido feitas com as crianças produzindo o programa de rádio e podendo gravar. Então, eles saem ali da posição de espectadores para produtores de conteúdo, buscando as informações para atender ao projeto que eles estão realizando, né? Então, eu estou querendo trazer aqui, né, para a gente pensar que a nossa escola, que é ainda
trabalhada dentro do modelo que ela foi construída, né, do que a gente chama do modelo moderno, né, com um conhecimento definido a priori para ser transmitido aos alunos pelos seus professores em salas de aula separadas, organizadas em fileirinhas, né, ela hoje tem, através desses recursos, possibilidades daquilo que a professora Vera Candô chama de reinvenção da escola, né, de reconfiguração, de abertura desses limites para que a gente, né, transforme as nossas salas, né, em espaços, né, contínuos desse nosso mundo fantástico, com muitas informações, mas que precisam ainda, e vão precisar, eu defendo, de nós, como docentes, nesse trabalho de, juntos com os nossos alunos, ajudá-los a encontrar as informações, a fazer a crítica dessas informações, a pensar sobre elas, refletir sobre o impacto que elas podem ter em nossas vidas, né? Então, nessas demandas que eu coloco, né, nesses materiais didáticos e em debate, né, uma delas, a primeira, a gente precisa dominar a tecnologia, saber usar, né? E as tecnologias se renovam, modificam, e a gente precisa, até para usá-las, dominar a tecnologia, né? Elas permitem, né, essa descentralização do acesso ao saber. Então, aquela sala de aula onde o professor é que sabe e transmite aos alunos, ela é reconfigurada para que os nossos alunos ganhem protagonismo, possam fazer buscas e apresentar o resultado de suas buscas e discutir entre si, conosco, aquelas questões que os impactaram com mais força, né? Ajudá-los a aprender a buscar as informações, a localizar. O Google é um mundo, mas precisamos saber trabalhar com ele, né? Desenvolver pensamento crítico, né? Aprender a problematizar. O que eu digo, né, não é porque se está no Google, se está na internet, é porque alguém colocou lá. Aquilo não foi uma mágica que instituiu, né? Então, isso já é uma informação e um conhecimento importante para os nossos alunos, né? Uma criatividade para a gente poder explorar as características do filme. Há projetos aqui na Faculdade de Educação em que as crianças produzem o filme, né? Elas vão atuar, elas vão aprender o que é um filme, o que é fazer cinema, e experiências que têm resultados fantásticos, né? Agora, e uma demanda que preocupa é o que a gente chama a demanda do tempo, né? Nós precisamos, né, muitas vezes, como a gente se conecta com pessoas em outros lugares, em outras localidades, isso cria uma facilidade enorme, mas para trabalhar com os materiais digitais a gente precisa de tempo, né? Não é magicamente que eles vão resolver todos os nossos problemas. A gente precisa, né, de um tempo para fazer buscas, para fazer a reflexão, para estudar, para fazer as trocas, para refletir, para tirar nossas conclusões, né? Então, como possibilidades, eu trago aqui, né, que os materiais didáticos, né, o que a gente tem que buscar fugir é de certos discursos que eu vou dizer que fetichizam os materiais, como se eles fossem resolver todos os problemas que nós temos para melhorar a qualidade do ensino. Os materiais didáticos são importantes, eles contribuem muito, podem ser utilizados com potencial enorme. Eu trouxe aqui vários exemplos, né, e principalmente com os materiais digitais a gente tem uma ampliação de recursos enorme, mas eles precisam ser trabalhados por nós e por nossos alunos, né, para que eles efetivamente contribuam para a produção de conhecimento, para a aprendizagem. Então, eu cito aqui, ainda entre os impressos, o nosso cotidiano conhecido velho calendário, né, das atividades cotidianas que nós trabalhamos com as crianças, mas que não basta que ele fique lá preso numa parede da sala com a indicação dos dias. Entender o significado daquele calendário que articula vários ciclos, né, o ciclo da semana, o ciclo do mês, o ciclo do ano, que pode dar informações sobre o tempo, né, a situação do tempo, e que ajuda a criança a se localizar, né? É um material didático riquíssimo e que não está obsoleto nem anacrônico, né? Começar a aprender as relações entre passado, presente e futuro, né? Antes daquela
preocupação enorme de aprender a história do Brasil, a gente precisa trabalhar com os nossos alunos as noções de passado, presente, o que é passado, o que é futuro, o que é presente. E muitas vezes uma atividade simples de contar no calendário quantos dias faltam para o meu aniversário, né, eu já vou estar ajudando essa criança a entender o que é futuro, né, algo que ainda vai acontecer, que não aconteceu, que está onde está implícita aí a noção de futuro. As linhas de tempo, né, onde eu vou marcando sucessões, durações, simultaneidades. A representação das minhas experiências, das experiências da criança, através de desenhos simples, onde eles relatam e expressam suas narrativas, né, e onde noções de tempo, né, do antes e depois, do que acontece ao mesmo tempo, já estão ali sendo representadas e objeto de reflexão. Nessas narrativas também, a gente começar a explorar as noções de mudanças, né, das crianças começarem a perceber que as coisas mudam, né, e que, muitas vezes, elas se transformam muito radicalmente, até se tornam irreconhecíveis, né? As causalidades, né, e os objetos, as histórias dos objetos, né? O que é uma máquina de escrever, né? Trazer um telefone daqueles modelos que não se usam mais, né? E hoje, onde as tecnologias avançam rapidamente, esses objetos que estão aí disponíveis nos ajudam, né, a ajudar as crianças a compreender a passagem do tempo, né, o tempo passado, as distâncias temporais e as mudanças que ocorrem em nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Em relação às noções espaciais, nós temos recursos incríveis, né, para construção de mapas, para representação cartográfica, desde que a gente, né, não se esqueça das questões das legendas, das escalas, né, onde a gente pode ajudá-los a marcar trajetos que são realizados no cotidiano da escola, onde eles vão perceber onde eles estão dentro e fora, os limites, onde é escola, onde não é mais escola, né, onde ele se localiza, né, de forma mais consciente, né? Então, através dos materiais didáticos que a gente vai ter a renovação da didática, é através deles que, magicamente, a gente vai poder resolver os problemas da escola. Eu digo aqui que eles contribuem, vão contribuir muito, mas depende muito, né, da forma como nós vamos utilizá-los, né? Não é magicamente chegando na escola, como às vezes escutamos políticos, né, que assumem postos importantes no executivo, vamos comprar 100 mil laptops e distribuir para as crianças. Resolveu o assunto? Não, é um recurso que é importante que chegue, que nós temos, mas que a gente precisa saber usar e usá-los com os alunos de forma criativa e inteligente, com toda a potencialidade que eles podem apresentar, né? Eles vão gerar a dispensa dos professores, a substituição dos professores. Eu não preciso mais, eu ponho um vídeo, ponho uma televisão, né? Eu acho que essa proposta é absolutamente absurda, né? Eu defendo a importância dos professores como sujeitos desse processo educativo e que estão ali, né, interações com os nossos alunos, né, num corpo a corpo, lidando com aflições, emoções, alegrias, né, curiosidades, né, e nessa dinâmica fantástica que a nossa relação de trabalho com as crianças permite, né? Sociedade sem escolas, eu acho que ainda temos pessoas que falam nisso, e ultimamente temos ouvido falar em homeschool, né? Crianças que não iriam à escola, ficariam em casa sendo educadas pelas famílias. Eu acho muito preocupante esse processo, porque escola é espaço de socialização, né? De aprender a lidar com o outro, de aprender a lidar com as diferenças, de aprender a se conhecer, né, no contato com outros diferentes. Então, defendo que os materiais são importantes, como eu já disse, mas a presença do professor que educa por meio dos saberes, que realiza formação nos saberes, é absolutamente fundamental, né? Termino aqui, né, com uma citação, né, que eu uso muito, né, e que vem do professor Tardif, né,
que, nesse sentido, em relação aos materiais didáticos, eu acho que ela se torna muito válida, né? Os professores produzem, transformam, mobilizam com autonomia relativa os saberes que ensinam, resultado das suas escolhas, síntese de sua criação, expressão da sua subjetividade na relação com os saberes, né? A docência, né, é um ofício feito de saberes. Vocês, nós, né, com os nossos alunos, estamos aqui educando por meio dos saberes, ajudando-os a aprender, a conhecer, a refletir, a criticar, a se situar no mundo, a ler, fazer leituras de mundo e a escrever, né, e se situar nesse mundo. Como diz outro autor com quem eu trabalho nas minhas pesquisas, os professores fazem porque sabem, mas compreendem, ensinam porque compreendem os conhecimentos que eles ensinam. E termino, né, com o Paulo Freire, né, lembrando o que ele nos diz sobre educação e educação pública e escola pública, né, que nessa batalha diária, né, nesse nosso trabalho com os materiais, né, a gente só aprende caminhando, né, que ninguém caminha sem aprender e sem aprender a fazer o caminho, caminhando, né, e refazendo e retocando o nosso sonho pelo qual se pôs a caminhar. Muito obrigada e boa noite. Agora nós vamos passar para a professora Cláudia, que também abordará o assunto com vocês. E, Cláudia, tem que abrir seu slide aqui. Bom, boa noite a todos e todas. Deixa eu só colocar aqui o meu PowerPoint. Quero agradecer estar aqui com vocês, o convite de estar aqui com vocês, agradecer a possibilidade de ter ouvido a professora Ana Maria Monteiro na sua excelente conferência, muito abrangente, e falar um pouco sobre essa chegada do PNLD para a educação infantil e fazer alguns apontamentos sobre a educação infantil e sobre essa trajetória, e sobre o que a gente quer como material que a gente entende como materiais didáticos para a educação infantil, e assim pensar um pouco também sobre esse processo histórico, né, que a professora Ana Maria também citou, que é a formação de critérios para análise desses materiais didáticos, como vem acontecendo no âmbito do PNLD. Né? Então, aqui, navegando pelo site do MEC, né, então já pegando essa dica aí de que a gente tem muitas possibilidades na web, né, o próprio site do MEC, a Secretaria de Educação Básica, no seu link para a educação infantil, traz várias publicações, né, para nós, professores, e tem aqui o linkzinho, todos já devem ter navegado, né, só para relembrar, que é lá que a gente encontra as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é um documento que rege a educação infantil e que traz, né, a ideia que os eixos pedagógicos norteadores das propostas pedagógicas para a educação infantil são as interações e as brincadeiras. Então, eu queria falar um pouco, primeiro, sobre as brincadeiras, né, principalmente os brinquedos, já que a gente está falando de materiais, né, que, com a emenda constitucional de número 59, de 2009, né, que contempla a obrigatoriedade do ensino das crianças de 4 anos aos 17 anos, né, que inclui aí as crianças de 4 e 5 anos na obrigatoriedade da matrícula, a gente encontra lá no site do MEC uma publicação que foi feita em parceria com a Unicef, que vai falar sobre os brinquedos e as brincadeiras nas creches. Então, eu vou fazer assim, um corte, né, e pegar a creche, porque eu acho que chama mais atenção, assim, quando a gente pensa nesses materiais para as crianças bem pequenas, para a gente pensar também esses materiais que estão chegando aí via PNLD para as crianças de 4 e 5, enfim, para toda a educação infantil.
E a gente vê assim, vários critérios de seleção de brinquedos, né? Deixa eu ver se a gente está acompanhando aqui, já no índice desse material que é destinado aos professores, pensar brinquedos, como classificar, como olhar para esses materiais e poder fazer escolhas, né? Então, pensando desde os bebês de 0 a 18 meses, né? Tem várias fotografias, vários exemplos, inclusive de materiais que a gente mesmo pode fazer, né? Porque eu acho que nessa discussão a gente também tem que resgatar a produção do próprio professor, porque muitas coisas que acontecem no calor da escola, na relação, nas interações com as crianças, não estão previstas nos livros didáticos. Né? Se, por exemplo, né, pode acontecer de uma coisa muito interessante surgir no dia a dia e isso não está previsto na sequência do livro didático, que a professora vai ter que procurar se informar, como a professora Ana Maria falou, e consultar a web e enfim, outros materiais para produzir seus próprios materiais. E as crianças pequenas, a gente sabe que os brinquedos também podem ser percebidos nos objetos cotidianos. Então, enfim, mas é interessante a gente pensar nessas destinações e criar critérios e fazer nossas escolhas já baseado em processos de amadurecimento de outros profissionais que pensaram nesses materiais didáticos desde as crianças pequenas. Bom, então, essa é uma fotografia que está nessa publicação, que vocês podem encontrar lá no site do MEC, né? Aqui falando um pouco desses materiais do cotidiano, né? Mas também materiais mais tradicionais, um escorrega. Então, é pensar também que materiais didáticos a gente quer quando a gente pensa na educação infantil. Porque, por exemplo, o próprio ambiente da sala de aula, né, ele também tem uma função didática, assim, como a gente pensa os materiais do cotidiano, as mesas, as cadeiras, a própria organização do espaço, né, o que a gente coloca na sala e como a gente disponibiliza esses brinquedos, agora pensando nos brinquedos, dentro do espaço da sala de aula. Isso também faz toda a diferença de quando a gente está pensando no material didático e os usos e destinos que a gente quer dar para eles, né? Então, as interferências que a gente pode também pensar, né? E pensando nesses brinquedos, né, a gente lembra do Fundo Nacional de Desenvolvimento da escola, da educação da escola, e que, além de ter previsto assim ao longo de sua história essa destinação para os brinquedos, também pensa nos livros, né? Que livros que queremos também para a educação infantil. Então, isso nos lembra o Programa Nacional de Biblioteca para a Escola, que selecionou, desde 2008, livros de literatura infantil para as crianças, né? Livros que têm uma preocupação não só com o texto, mas também com o projeto gráfico do livro e da ilustração, né? Eu trouxe até um aqui para dar um exemplo para vocês. Não sei como é que eu vou fazer para mostrar o livro e segurar o microfone. Para a gente perceber assim, o projeto gráfico que inclui a capa, as cores, as formas, os lugares onde as imagens vão aparecer, né? E que, no caso do livro infantil, também envolve movimentos e cortes de papel e como essas abas podem ser manipuladas, né, pelas crianças. Enfim, já pensando na ideia das interações que as crianças podem fazer com esses materiais, né, que não é um material só para ser usado pelo professor, mas como a criança pode brincar com o próprio livro, né? E aí a gente encontra, obrigada, também essa relação entre os livros e os brinquedos na educação infantil. Claro que a gente sabe que o livro ele traz a palavra escrita, então ele tem um lugar diferente nisso, mas
os brinquedos e os livros, eles trazem narrativas, né? O Bruguière, ele traz essa noção para a gente pensar nos brinquedos também, já com as narrativas que circulam hoje em dia, cada vez mais, né? Os brinquedos são associados a filmes, a outros produtos que a gente encontra, mas que a criança transforma, né? Assim como a criança também transforma o livro, que também traz as suas narrativas. E é nessas interações e nessas brincadeiras que as crianças podem fazer com esses materiais e que a experiência da criança vai renovar esses objetos com novos significados. Então, esses livros, a professora Ana Maria também comentou que esses programas eles também prevêem materiais para os professores, né? O PNBE mandou muitos livros para as escolas, inclusive para os professores. Eu trouxe um aqui só a título de exemplo. São livros que trazem esse selo do FNDE e que agora, né, com essa entrada dessa consideração pela educação infantil no Programa Nacional do Livro Didático, né, a gente também deve ver essa preocupação do MEC em chancelar e certificar, através de seus processos de avaliação, seleção, escolha desses materiais, para que cheguem à escola materiais de qualidade, né, e que todo esse processo histórico, que não está começando agora, né, como a gente vê, teve desde 2008 o PNBE para a educação infantil, ele vem fazendo com que nós, pesquisadores, também tenhamos mais propriedade em afirmar o que a gente considera como qualidade para o livro infantil e para o material infantil. Então, aqui nesse material destinado aos professores, vocês podem encontrar os títulos, informações sobre esses acervos para a educação infantil e critérios também de o que pensar para as crianças menores, as crianças de 4 e 5, enfim, tem muita informação. Outro material importante, esse aqui chama-se Literatura Fora da Caixa, porque é importante que, quando esses materiais cheguem nas escolas, a gente encontre com eles, abra as caixas, faça o que às vezes eu chamo de caça ao tesouro para encontrá-los, né, porque eles já estão nas escolas. E aí esse material destinado ao professor é um convite para que a gente abra essas caixas, né. E agora a gente também está acontecendo, no âmbito do PNAEC, esse projeto Leitura Escrita na Educação Infantil, que também tem publicações destinadas aos professores, que também podem ser encontradas na web. Aqui está o linkzinho. A gente o PNAEC está na educação infantil e a gente está usando esse material para a formação, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, vários municípios aderiram a essa formação do PNAEC na educação infantil. É um material maravilhoso. Ele tem, porque aqui eu não estou navegando, mas ele pode ser folheado pela internet e traduz toda a preocupação dos autores com uma qualidade que a gente percebe nos livros infantis, que está associado à ilustração, ao projeto gráfico, né, como eu já falei, e que é o que a gente quer que chegue através do Programa Nacional do Livro Didático também para as crianças, não só o texto literário, que é aquele que a gente aposta pela sua possibilidade de agenciar o imaginário, pela possibilidade de múltiplas entradas e pela possibilidade do leitor projetar a sua própria experiência com a vida, com os seus sentimentos, com os seus relacionamentos, né? Mas também os livros informativos para as crianças, desde pequenininha, né? Os livros do tipo Primeiras Palavras, ou livros que promovem reflexão sobre comportamento, sobre as necessidades das crianças pequenas, enfim, livros informativos que têm a proposta preponderante de informar e que seguem essa proposta de articulação entre texto e imagem, entre texto e projeto gráfico, o que alguns autores têm chamado de
multimodalidade, né, que são várias formas de dizer, modos de comunicar que os livros infantis favorecem, né? Então, esse aqui é outro exemplo de livro informativo para as crianças, que a gente entende como que são materiais didáticos para a educação infantil, que trazem essa riqueza do imaginário, que não é aquela ilustração que está ali só para enfeitar, né? Uma ilustração que promove também a curiosidade, a imaginação, que dialoga com o texto, que amplia os significados do texto e que traz outros significados para além ou para quem ou para paralelos ao texto verbal, né, que isso mobiliza a criança. E a gente vê cada vez mais a necessidade de nós, professores, também termos nossas experiências culturais ampliadas, porque muitas vezes essas imagens que circulam nos livros, né, demandam da gente um conhecimento da história, da cultura, do conhecimento acumulado, socialmente acumulado, né? Eu trouxe aqui um exemplo que é de fácil reconhecimento, que é um livro que chama O Bocejo, que tem vários personagens que nos remete a uma trajetória da história da humanidade. E aqui tem o astronauta, né, de fácil reconhecimento, mas que dialoga com essa informação histórica, assim como outras imagens nesse livro que nem sempre são tão óbvias, né, que requerem realmente um conhecimento de mundo, não só das crianças, mas também dos professores, né, dos educadores, e que nos convoca aí a também estarmos sempre em pesquisa, né? E aí essa ideia, né, dos materiais multimodais, eu não queria deixar de falar que os materiais didáticos, eles não são só aqueles que chegam nas escolas, né, são aqueles que também a gente produz. Então, o que a gente aprende com esses materiais que vêm sendo avaliados e destinados às escolas através do PNBE, que agora a gente espera que o Programa Nacional do Livro Didático também contemple esses materiais para a educação infantil, com esses formatos coloridos, atraentes e que promovem a imaginação, a curiosidade e a investigação das crianças, né? Eles trazem essa noção que, como a própria Ana Maria nos alertou, né? Como é que a gente pode produzir nossos materiais com essas novas ferramentas e que sigam algumas pistas que esses materiais artísticos, literários nos trazem, né? Essa relação da imagem com o texto e que é esse conceito que outros autores vão chamar de objetos híbridos, enfim, vários, mas que tem essa capacidade de, através de diferentes modos de comunicação, agenciar a informação, a imaginação, o conhecimento, né? Então, pensando nisso, eu fui apresentada como uma professora do INES, né? Aí eu trouxe... Aqui, não botei para vocês, só eu que estava lendo, mas está aqui a referência. Esse é um conceito que vocês podem encontrar também navegando na web, no site da Faculdade de Educação, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que traz aqui o glossário de alfabetização, essa definição. Eu só trouxe um trecho aqui que vocês podem navegar por lá, encontrar outras questões. Aproveitando hoje o Dia Nacional da Alfabetização, visitem esse site que tem vários conceitos, e entre eles esse da multimodalidade, que nos ajuda a pensar na nossa própria produção de materiais didáticos, né? Eu aqui trouxe, eu sou professora de educação infantil na Faculdade de Pedagogia do INES, e lá a gente tem essa preocupação de como que a gente pode trabalhar numa perspectiva bilíngue. Então, a gente tem os nossos sinais. O meu sinal é esse. E como é que eu posso transformar isso num material sem que ele seja autoral? Porque não tem outro caminho. Se eu vou trabalhar com o meu nome, com a minha imagem, ou com o meu sinal, eu tenho que realmente produzir alguns materiais. Não todos, né? Claro que a gente sabe que o livro didático ele traz muitos recursos para a gente, enfim, acabamentos e possibilidades que nem sempre a gente tem na sala de aula, na escola, no nosso ambiente de trabalho,
mas alguns princípios a gente pode usar, né, para a produção dos nossos próprios materiais, porque a gente não pode perder de vista essa autoria do professor também, né? Como eu me identifico, como eu me dirijo à criança, como eu favoreço essas identificações que certas situações do cotidiano escolar pedem essa produção autoral do professor, né? Então, como a gente pode pensar na relação entre a palavra escrita e a imagem, como que isso fica mais de uma forma mais harmoniosa no espaço do papel, como eu posso valorizar a produção do meu próprio material didático, né? Pensando nesses componentes gráficos e todas as possibilidades dos recursos que a gente tem hoje em dia, das mídias móveis, as fotografias, né? Isso os estudantes fizeram com os seus smartphones, na sala de aula, enfim, a gente vai procurando soluções, nem sempre a primeira vez dá certo, né? Mas é importante a gente enfrentar esse desafio aí de produção de material com as novas mídias. Então é isso, eu só queria trazer esses apontamentos para a gente pensar no livro didático na educação infantil e como é que a gente... Oi? Materiais didáticos na educação infantil. Gente, então agora é importante a gente ouvir vocês também, né? Estou aqui com um público pequeno, mas imaginando que tem muitas pessoas ouvindo a gente, querendo participar, né? E falar. E é claro que se a gente pensa nessa qualidade que nos remete à arte, né, da literatura, à arte da ilustração e esse material que promove a imaginação, as interações, a gente não vai querer um material aligerado, apostilas que não tem a ver com o nosso cotidiano, que não trazem a história da humanidade, que não trazem essa bagagem toda histórica, né, de produções e de interações, porque a gente sabe, né, como a gente viu naquela imagem do astronauta, que a literatura ela dialoga com outras produções, né? A arte ela tem essa dimensão, né, de não estar falando sozinha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e se basear nessa experiência da seleção que vem sendo feita para desses materiais de literatura, enfim, de brinquedos, né? Que favorece as interações e as ampliações para pensar a qualidade do material que a gente vai escolher para a nossa sala de aula, tanto que a gente vai produzir como a gente vai selecionar, né? Será que uma apostila dá conta, tendo em vista a possibilidade que a literatura nos traz de dialogar, de adentrar, de produzir novos significados, de ampliar para a experiência de vida de cada criança, né? Essa interação com o material, enfim. Então, a gente tem que ficar de olho nessa seleção para que realmente a escola seja um lugar de ampliação do acesso à cultura, de ampliação de significados e de possibilidade das crianças, nas suas interações e brincadeiras, acrescentarem também os seus sentidos de vida, seus sentimentos e suas experiências. É isso. Bom, gente, vocês ouviram as professoras. Eu não sei nem por onde começar. Tem tantas perguntas. Nós temos perguntas. Era bom até desligar, né? Nós temos perguntas aqui que estão vindo pelo individual. Estamos com perguntas também pelo chat. Bom, vamos lá. Eu vou começar por pergunta de duas professoras, tá? Da própria UFRJ. Eu vou começar pela professora Patrícia Corsino, que hoje é a nossa formadora estadual, vem fazendo um trabalho muito bom, né? E ela pergunta: Ana Monteiro,
Como você vê a aplicação da Lei 13.006, que define como obrigatória no currículo a exibição de 2 horas mensais de filmes brasileiros nas escolas da educação básica? Tá? E eu vou passar também a pergunta da professora Rejane. Também é formadora estadual, uma é formadora estadual da educação infantil e outra é formadora estadual da alfabetização. Ela bota: pergunto se o grupo de pesquisa, seu grupo de pesquisa, Ana, já fez algum estudo sobre o comportamento do mercado editorial de livros didáticos referente à Lei 10.639/03, alterada pela Lei 11.645/08, que trata do ensino de História da África indígena. Gostaria de saber como estão trabalhando com esses conteúdos dos livros didáticos, sabendo que esse mercado é dinâmico. Então, obrigada pelas perguntas, né, que permitem que a gente, né, amplie. Em relação à pergunta da professora Patrícia, né, essa lei, né, ela vem atender uma demanda, né, do mercado de produção nacional de filmes e, enfim, ela precisa ainda, eu acho, ser melhor divulgada e conhecida. Muitos professores não conhecem, né? Mas, de qualquer maneira, ela abre um espaço para que a produção nacional, que tem trabalhos de excelente qualidade, né, e que nos permitem conhecer melhor, né, nossa realidade, as especificidades, né, das várias regiões brasileiras, com as suas diferenças, com as suas características, que essa produção possa vir a ser utilizada nas nossas aulas, nas aulas de história, então são importantes nas aulas de língua portuguesa, enfim, com trabalhos interdisciplinares. Eu acho que essa lei pode viabilizar, né, um material muito rico, muito potente, né, para que o nosso trabalho nas escolas possa se desenvolver, dando conta de trabalhos, né, que falem do Brasil, na nossa realidade, e que até então a gente fica muito presa a uma produção norte-americana, europeia, né, que é a que está mais disponível no mercado. Em relação à pergunta da professora Rejane, eu propriamente, exatamente, não, mas há muitos colegas voltados para essa investigação, para essa pesquisa. Entre nós aqui na Faculdade de Educação, o professor Amilcar Pereira, ele tem um trabalho exatamente sobre isso, como é que essa lei tem sido apropriada nas escolas, desenvolvida pelos professores, né? Nós temos no meu grupo, não é a minha pesquisa, mas temos uma professora chamada Rafaela Albergaria, que fez um trabalho sobre a questão indígena nas escolas, né? Ela fez esse trabalho no mestrado profissional lá na residência pedagógica do Pedro II, e outros colegas de outros estados têm se voltado, né, para investigar como essa lei está sendo apropriada, e temos já resultados que mostram que estamos avançando. Não com a rapidez que a gente gostaria, mas esse trabalho tem mobilizado os professores, que buscam, inclusive, cursos para poder dar conta desse desafio. Os livros didáticos faz parte também das exigências dos editais, que essa lei seja respeitada. Em relação à questão da história da África e dos afrodescendentes, houve um avanço mais significativo, mas ainda a gente encontra essas temáticas de forma periférica nos capítulos, ou seja, na parte principal do texto. Muitas vezes ele é abordado rapidamente, superficialmente, e os autores colocam boxes, documentos na parte lateral que permitem o aprofundamento. Agora, a questão indígena ainda precisa de muito investimento. Ela é ainda pouco trabalhada. Nessa última avaliação do PNLD 2017, foi um dos pontos que foi marcante, a necessidade de uma maior de uma abordagem de interesse e atenção dos autores para a abordagem dessa temática. Bom, a Jéssica dos Santos, acho que mandou essa para mim. Uma pergunta: a plataforma será para todos os envolvidos no PNAEC ou só para os coordenadores e formadores? Jéssica, infelizmente,
nós teremos que usar a plataforma somente para os formadores locais e para os coordenadores locais. Atualmente já estamos com 1.000 pessoas cadastradas na plataforma. Se nós colocarmos todos os professores, nós hoje chegamos à conclusão que estamos com quase 20.000 pessoas no estado do Rio de Janeiro. Seria impossível administrar uma plataforma tão grande, com trocas de experiências. Então, nesse momento, será só mesmo para os formadores locais, que com certeza eles também irão repassar para vocês, mostrar o que nós estamos fazendo, apresentar o trabalho de vocês, e quem sabe, né, um dia a tecnologia nos ajude a dar conta de um grande quantitativo, né? Bom, aí tem uma outra pergunta. A Janaína Menezes, ela pergunta: existe algum projeto ou prazo para que todas as escolas tenham estrutura para levar parte dessa tecnologia para a sala de aula? Creio que é a tecnologia digital, né? Quer responder? Aí tem uma outra pergunta. A professora Débora Monteiro, de Araruama. Boas reflexões foram surgindo durante a fala da professora Ana Maria Monteiro, que nos leva a repensar como a utilização dos materiais didáticos pode auxiliar o trabalho dos professores, possibilitando momentos de aprendizagens mais significativos para nossas crianças. Eu acho que aí, né, o Bruno de Queimados também diz que as reflexões foram excelentes para repensar, a Rosângela também. E eu vou juntar tudo, então, no material didático. A Evelyn Andrade, de Araruama, diz: achei muito bom, principalmente por trazer o decreto tão atual que eu mesmo ainda não conhecia sobre. Além dos apontamentos sobre o uso do livro didático, o que também remete a muitas dúvidas. Agora, o livro infantil, um recurso para todos os momentos, não é? Em relação à primeira questão, a primeira pergunta, que é sobre a existência de um projeto de lei que determine, né, a distribuição e o aparelhamento das escolas, assim, especificamente não conheço agora, não posso não conhecer, né? Eu conheço, sim, sei de ministros ou secretários de educação estaduais ou municipais que informam que vão adquirir os recursos, que vão viabilizar, mas essa tecnologia ela tem uma demanda de uma infraestrutura que precisa de uma manutenção constante. Se você não tiver uma rede, né, de ligação, né, telefônica ou de cabeamento que permita o acesso a essas informações, esses aparelhos eles se renovam com muita rapidez, né? Um processo de obsolescência muito, muito rápido, e se não tiver a manutenção, às vezes a gente entra nas escolas e vê lá os equipamentos que estão já subutilizados, não utilizados, ou então já não funcionam direito e são deixados de lado. Então, não basta entregar o equipamento, né? É evidente que isso é muito bom, né? Mas é preciso todo um suporte para que os professores possam explorar esse material de uma forma mais rica, né? E qual foi a última? Não. Foi a do decreto, da tecnologia e dos elogios, né? Sim. E sobre esse decreto, que é de julho, né, ele faz alterações que estão nos preocupando muito, né, como eu mencionei, né, abrindo para que esses materiais de cursos ou sistemas privados possam ser adquiridos, né, pelo MEC, com essa verba destinada ao PNLD. Houve uma mudança em relação à sistemática de escolha das universidades. Ela tinha sido uma conquista, né, que ela era feita por chamada pública, ou seja, havia um edital público. A universidade que desejasse fazer avaliação para os livros, vamos dizer, de História e Geografia dos anos iniciais, apresentavam um projeto, apresentavam um orçamento, outras universidades apresentavam e uma equipe do MEC avaliava aquela que teria melhores condições de realizar o trabalho. Agora vai ser escolha do Ministério, né, pelos técnicos do Ministério, que vão também aí ter o controle da escolha dos avaliadores, ou seja, a gente está em suspenso sobre como tudo isso
vai acontecer. Em relação ao livro infantil, né, o livro de literatura é importantíssimo, né, eu falei pouco sobre ele, né, mas tenho certeza que a professora Patrícia já teve oportunidade e outros colegas também, não só para os pequenos, mas em todos os momentos, né, da escola. E, inclusive, né, um ponto que eu acho que é importante, eu trabalho com o ensino de história, né, que é sempre uma área que fica meio... tem pouco tempo, né, de abordagem, né, nos anos iniciais, pela falta de tempo mesmo das escolas. Então, a importância e a necessidade da gente repensar, né, como a gente pode já trabalhar as noções de tempo, de espaço, das relações sociais, das mudanças, das permanências, nos nossos trabalhos com a literatura, com a leitura, com o aprendizado da leitura e escrita. Lembrar que, ao estar trabalhando leitura e escrita, a gente está trabalhando leitura de mundo, a gente está trabalhando noções de história, no nosso tempo, de outros tempos. É só a gente estar atento a isso, não precisa ficar abrindo outro espaço para ficar ensinando aquela história do Brasil mais tradicional, né, que os alunos vão ter muito tempo para estudar nos anos finais do fundamental. Bom, a Valéria Cristina de Souza Araújo diz um alento esse olhar sobre os livros utilizados na educação infantil. Coloca que boas ideias consideraram importantes. A Alba, a Ana Clara, a Sandra, todos estão fazendo um comentário aqui. A Gisele de Rabelo Herbert de Souza diz: nossa, usei muito esse livro. O que tem dentro de uma fralda? Foi muito rico, utilizado no, acho que é Grey 1, né? Alguma coisa assim, deve ser no grupo 1, com bebês de 1 ano que estavam desfraldando. Excelente material. A Maria Gilda Ferreira de Lima, ela coloca: acho muito importante abordar a inclusão dos surdos na literatura infantil e na valorização da valorização da criação dos livros e materiais didáticos inclusivos e com novas mídias. E aí as pessoas acabam gostando do comentário. Eu acho que você poderia falar um pouco disso, sabendo que nós sabemos também, temos uma especialista aqui, né? Eu acho que seria importante você colocar, não, Cláudia? Olha, eu trouxe aqui minha experiência com os surdos, mas como professora que produz material didático, né? Porque a gente tem trabalhado muito com os smartphones, que todo mundo tem, que muitos professores querem banir das salas de aula, mas que a gente tem que procurar justamente o caminho oposto, né? Se todo mundo está tendo um smartphone, que tem uma máquina de fotografar, que pode associar a uma impressora, enfim, a gente tem se preocupado muito em pensar assim, coisas que podem ser feitas com folha 4, impressora comum, né, e que a gente pode associar essa tecnologia móvel, né, que cada um pode ter, enfim, acesso. E com os surdos isso tem sido uma alavanca assim, de comunicação, porque eles se comunicam visualmente através da língua de sinais. Então toda a comunicação que a gente faz aqui, né, com o WhatsApp, tudo eles fazem também com o recurso do vídeo, né? Agora, quanto à literatura infantil, a literatura ela é para toda a humanidade, né? Ela, como vocês acabaram de falar aqui, que a literatura infantil pode estar circulando em outras etapas da educação, né? Em outros campos de conhecimento, enfim, não precisa estar restrito à área da literatura ou da alfabetização, né? O livro infantil também, mesma coisa para crianças surdas e ouvintes, a forma que muda a forma de apresentar esse livro, né? Porque é claro que a gente vai ter que fazer uma tradução quando a gente pensa em línguas de sinais. Vai ter que
trazer a língua de sinais, né, para as crianças. E também isso é bom que dá um gancho para a gente pensar em outras produções de materiais didáticos, né, pedagógicos na sala de aula, que é a importância também de, quando a gente está com as crianças, usar, por exemplo, um personagem, uma boneca de pano que pareça com a boneca do livro que você está contando, enfim, sair do livro novos elementos para narrar essa história para a criança com mais ludicidade, com mais encantamento, muitas vezes com a possibilidade de exploração sensorial, né? As crianças cegas, por exemplo, elas precisam de objetos tridimensionais para ter noção do que é um castelo, uma coroa, enfim. Então, isso também nos mobiliza a buscar outros materiais que a gente possa associar na hora de apresentar o livro para as crianças, com outras estratégias, né? E isso, as crianças surdas, elas nos desafiam a pensar como é que eu vou, né, falar, se estou falando da Carruagem da Cinderela, que é uma abóbora transformada. Será que todas as crianças já viram uma abóbora? Já sentiram? Então, como é que eu posso contar a história também trazendo esses elementos para que haja ampliação do repertório cultural, para uma entrada mais profunda no texto literário, né? Então, são recursos que mobilizam todas as crianças. Eu sempre penso assim, e que as crianças surdas, elas nos desafiam mais a puxar mais da nossa criatividade, trazer mais elementos para a nossa sala de aula, para que ela interaja e brinque também. O Jonathan diz: a professora Ana Maria Monteiro abordou de maneira significativa o uso do livro didático no contexto histórico, político e social. Percebo que o professor deve ter um olhar criterioso no uso deste material, mas ir além desta produção, até porque podemos produzir nossos materiais no sentido de contemplar as demandas de cada turma e sujeito. No sentido de perceber e entender cada demanda, como é a seleção dos livros para os alunos atendidos pela educação especial. Em relação a esse decreto, contempla a educação inclusiva? Aí a Verônica, ela também sugere a discussão sobre... Ela sou professora da formação de professores. Aceito sugestões de como trazer esses futuros professores, provavelmente de escola normal, né, a reflexão de toda essa realidade, uma vez que são alunos que se beneficiam do material didático distribuído nas escolas e de que suas ideias ainda estão um pouco aquém dessa discussão. Ela acha que os meninos... Quer que eu repita? O finalzinho. Ela diz: aceito sugestões de como trazer esses futuros professores à reflexão de toda essa realidade, uma vez que são alunos que se beneficiam do material didático distribuído nas escolas e que suas ideias ainda estão um pouco aquém dessa discussão. Tem uma questão da educação inclusiva, que aparece bastante, né, como transformar esses meninos em leitores, né, essas crianças, e os professores que estão nas escolas normais, quer dizer, como levar essas sugestões com um trabalho com esses professores que estão agora, que estão nas escolas normais e também estarão dando aula nas redes municipais, né? O Rio de Janeiro tem 95 escolas normais. O nome da outra professora é a Verônica e o Jonathan. Primeiro o Jonathan da inclusão e a Verônica é professora do curso de formação de professores. Então, o Jonathan e a Verônica fazem dois questionamentos que eu acho assim, bem importantes, bem significativos, né? E para os dois, eu acho que eu tenho um ponto a abordar primeiro, né? Eu acho que a gente precisa desenvolver mais com os nossos alunos o gosto pela leitura, né? O gosto pelo livro, né? Cada vez mais na nossa sociedade, que os celulares, né, os smartphones estão se generalizando, a gente vê as pessoas fixadas, lendo o celular, lendo o WhatsApp, respondendo o WhatsApp, e parece que os livros vão ficando deixados um pouco de lado, né? Então, eu acho que torna-se uma tarefa para a escola assim, importantíssima, né? Ser um espaço onde
o prazer do contato com o livro, o prazer da leitura possa ser desenvolvido. E nessa proposta, o professor tem um papel importantíssimo, né? Porque se o aluno observa que eu me relaciono com aquele objeto de uma forma assim, um pouquinho, sem maior preocupação, meio relaxada, não valorizo, ele também não vai dar tanta importância, né? Então, eu acho que, até na maneira da gente se referir, do jeito da gente manusear, eu me lembro de ver meus alunos recebendo o livro, cheirando o livro, abrindo o livro, assim, encantados com as imagens, né? Então, hoje, no mundo onde as imagens estão tão disponíveis, nos nossos livros a gente encontra a possibilidade do manuseio, do tato, da observação, e isso, né, eu acho que é um trabalho que a gente pode fazer e desenvolver. Discutir com eles o que é um livro, como ele é constituído, o que é a capa, o que aquela capa ilustra, o que são as ilustrações, quem é o autor, onde é que ele foi feito, o que é o sumário, as referências, entender aquele objeto, de que maneira ele está falando do mundo que a gente vive hoje. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. E com crianças de educação especial, né, pensando a educação inclusiva, eu acho que aí a gente tem um trabalho mais importante, porque não é aquela situação que eu ouço falar e me preocupa muito, aquela criança é especial, então ela não vai ter condições de fazer esse trabalho, ela não vai ter condições de realizar essa atividade, ela não tem condições de ler um livro, de se desenvolver na leitura. Ela tem sim, né? O que é mais importante de tudo é que ela seja efetivamente incluída. Se eu não tenho alguém para me ajudar com essa criança, um monitor, um estagiário com ela, né, que pelo menos eu não a rejeite, né, e que no momento de trabalhar com esses materiais eu chame essa criança e que ela também seja estimulada a observar e a gostar. Esse é um ponto. Com as escolas de formação de professores, aí a gente tem ainda um trabalho de maior responsabilidade de despertar nessas pessoas, nesses estudantes, esse gosto e essa valorização. Me dá muita tristeza quando eu visito uma escola, como já aconteceu, e ver a sala de leitura com pilhas de livros do PNLD ainda embrulhados no papel com o qual eles foram entregues, né, pelo correio, né, que ali levou aquele material. Então, é um material riquíssimo, que a gente precisa explorar, precisa usar e valorizar, e, através até do nosso exemplo, ensinar aos nossos alunos. Agora, como diz o Jonathan, também não é só o livro didático, eu acho que eu deixei muito claro, né? O livro didático também não é a Bíblia, que eu tenho que usar da primeira folha à última página, né? A gente faz seleções do que a gente acha que são mais adequadas à nossa realidade ali. Agora, é muito importante isso que Cláudia falou, da gente produzir os nossos materiais também, produzir com os alunos, levá-los a fazer. Eu sempre via muito, né, o livro didático como uma linha de tempo. Uma linha de tempo no livro didático só para ilustrar não adianta muita coisa. É importante que o aluno construa essa linha, entenda a lógica da sua construção, o que é uma escala, o que é uma legenda e o que ela representa naquela elaboração ali. Então, desafios não faltam para a gente, né? Mas as possibilidades também são muito, muito boas e muito ricas. O Renato, ele diz, vejo que a literatura não tem idade. Apesar de a separarmos e classificarmos como sendo infantil, juvenil, adulta, quando bem elaborada, sensibiliza e toca cada um independente da idade e de forma diferente. Essa discussão é muito boa. A Fabiana Oliveira diz, a inclusão de alunos com necessidades especiais leva o professor a ter a necessidade de ser um produtor de materiais didáticos, promove a autoria. Este ato deixa o espaço escolar mais rico para todos. Dar espaço para a autoria dos professores enriquece o espaço e o fazer pedagógico. Mas aqui em cima tem a Grazi que diz, boa noite. Muitos professores se sentem seguros com os livros, com o livro didático. E muitas das vezes só se baseiam nesse recurso. Como utilizar o livro com equilíbrio? Mais uma vez, volta ao livro didático. A Amanda parabeniza, diz que
ela se sente contemplada nas propostas dela. E a Sandra Santos de Araruama diz, falando sobre inclusão, a inclusão hoje está presente, haverá em algum momento, a expansão dos livros abrangendo outras comorbidades? A primeira, ela pergunta se tem como equilibrar, se sentem muito seguro com o livro, então só se usam o livro. Como equilibrar isso? Então, os livros, né, que são distribuídos, né, eles vêm acompanhados, né, de um manual do professor. Esse manual é obrigatório de ser produzido pelos autores dos livros e serem distribuídos. E esses materiais, esses manuais, são muito ricos. Você tem ali um material para estudo que não é para ler tudo no mês de fevereiro, antes do início das aulas. É um material que pode ser explorado ao longo de todo o ano, né, em momentos de reuniões e momentos de estudo, e que também pode ser explorado a partir de diferentes demandas. Não precisa ser na ordem que ele está proposto. Eu posso selecionar um tema que está lá no meio do manual, mas que despertou o questionamento, a dúvida num determinado momento. Então, eu acho que é um material que muitas vezes eu não vejo as pessoas usarem, elas deixam de lado, acham que seria uma leitura maçante, pesada, mas que eu recomendo que vocês observem. Ali os autores explicam por que as temáticas, por que a atividade foi realizada da forma que foi. É saber explicar por que desenvolvi e montei didaticamente aquela proposta de trabalho. Então, eu acho que esse é um ponto. Autores que nós estamos estudando agora têm chamado a atenção, né, que o nosso trabalho como professores ainda se realiza de uma forma muito solitária. E isso é um ponto que eu acho que é um ponto para a gente refletir. A gente, muitas vezes, se preocupa com a nossa turma, a gente vai para a nossa escola fazer o nosso trabalho, sai dali para outra escola, quando trabalhamos em mais de uma, né? E esses momentos de reunião, de trocas, né, mesmo quando as secretarias disponibilizam ou obrigam um determinado tempo, são muito pouco explorados, né? Então, eu chamo a atenção para a gente aproveitar e utilizar esses horários, e se eles não existem, até criá-los, né, para a gente discutir nossas questões de trabalho, para a gente fazer trocas, para aprender com os colegas, para fazer esses estudos, né, para que a gente possa ter mais instrumentos, né, para lidar com os desafios do cotidiano das escolas, que não são simples, a gente sabe disso, né? E, em relação à educação especial, eu espero que, né, o MEC presente, eles têm, né, nos governos anteriores, houve todo um movimento de ampliação da produção de materiais, né, e que isso venha a ser atendido, mas é uma expectativa ainda para nós. Queria retomar um pouco, assim, porque para a gente não ficar preso só a materiais didáticos, entendendo o livro didático como uma apostila, né? Aquele material só informativo, né? Como eu trouxe aqui na minha fala, até a organização do espaço da sala, né, quando vocês estavam falando aí de inclusão e tudo, como o professor prepara a sala, os desafios que a criança encontra na sala, os objetos, os brinquedos, os livros, né? Lembrando que o livro, principalmente o livro infantil, né, como esse que eu mostrei, que ele convida a criança a mexer no livro, né? Então, o livro de literatura infantil é o livro para estar na mão da criança também, não é só a condução do professor. Então, pensar em materiais didáticos que tragam essa possibilidade de autonomia e da criança poder se inscrever nele, né? E como não pensar, então, na literatura infantil, né? Que é esse texto que abre para o diálogo, que traz a curiosidade, que traz a diversidade, né? Que traz a possibilidade de eu pensar em mim a partir do outro e de poder compartilhar diferentes interpretações. Então, a gente tem que entender que, para a educação infantil, o livro didático é o livro de literatura. O material didático é o brinquedo.
a sala de aula ela tem que estar também sendo vista nessa concepção de material didático como possibilidade de exploração da criança, possibilidade da criança também se inscrever e ter a autoria. Né? Porque senão a gente fica pensando só em materiais que são já prontos, que conduzem a aula do professor, que o próprio professor perde a sua autoria, que dirá as crianças. Né? Então, pensar que o material didático ele também é esse convite às interações. Como a professora Ana Maria começou a palestra dela falando da aprendizagem, como é que foi aquela palavra? Ensinagem, né? A ensinagem ela está ligada à aprendizagem, esse papel ativo do estudante, seja ele criança da educação infantil ou dos outros anos da escola básica, né? Então, pensar em sujeitos autores, o professor como autor desse material, mas um material que também convoque as crianças e os estudantes a serem também autores e produtores de conhecimento. Então, como é que a gente pensa esses materiais na possibilidade, lembrando agora das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, pensando nas possibilidades de interação. Né? Como é que a criança pode interagir com esse material, não só nas suas possibilidades físicas, né? Como eu mostrei, livros que as abas podem ser levantadas, as páginas podem ser folheadas, mas também na própria possibilidade de pensar sobre a sua vida, né, aquele sentimento que perpassa a narrativa literária, que é o mesmo sentimento que a criança experimenta, às vezes de abandono, às vezes de saudade, às vezes de amor, e que muitas vezes ainda não encontraram palavras para serem expressas. Né? Tem um texto do caderno de formação de leitura escrita na educação infantil, que fala sobre o pré-pensamento. Né? A Clarice Lispector traz essa imagem literária do pré-pensamento que precisa da palavra para que ele, então, se organize. Então, essa relação do que eu trago em mim, da minha experiência, com a possibilidade de dizer dessa experiência, que é a possibilidade que a língua nos dá, né? É importante a gente pensar que quais são esses materiais que favorecem esse encontro do pré-pensamento, que às vezes é só uma angústia, uma necessidade, com as palavras. Então, pensar em materiais que possam fazer isso, que eu não vejo como não pensar na literatura quando a gente pensa nessa dimensão humana que se expressa, né? Que Vygotsky vai falar disso, vai falar da importância dos sentimentos, desse pré-pensamento, que é o pensamento ainda sem palavras, encontrar as palavras que nos são dadas por outros. Né? Quando a gente mergulha na linguagem, como Bakhtin nos convida a pensar, né? Que essa linguagem que ela já é histórica, que ela já é dada pelo outro e que a gente pode se dizer depois, né? Pode encontrar essas palavras para falar de si. Então, a gente tem essa preocupação de pensar o livro didático da educação infantil como livro de literatura infantil, como os brinquedos, como essa possibilidade do sujeito poder transformar aquilo que está dado, e não o contrário, né? Aquele material que, como a Ana está falando, de vez em quando a gente tem que pelo menos pular as páginas de uma apostila, porque senão a gente vai ficando tão amarrado àquilo que já está dado pelo outro que a gente nem consegue se enxergar ali. Né? Então, pensar no material que favoreça essa possibilidade dos sujeitos mergulharem e saírem mais conhecedores de si, do mundo e do outro. Olha, se nós ficarmos aqui, o resto da noite aparecerão mais perguntas. Muitos estão achando bastante relevante trazer a temática do material didático. Quem diz, apesar de achar o assunto bastante relevante, ainda vejo o livro didático como um complemento para o trabalho do professor. Não devemos ficar presas somente a ele, como já foi respondido. A Érica disse que dá vontade de ficar aqui só ouvindo. A Alba diz bons esclarecimentos. A Edna colocou, adorei sobre a construção da plataforma e sobre o uso adequado do material didático
sobre educação infantil. A Patrícia Reis parabeniza a Cláudia, achou interessante quando mencionada a questão da multimodalidade. Estamos desenvolvendo um projeto com crianças de 4 a 5 anos sobre o meio ambiente. Temos produzido diferentes materiais didáticos com a participação dos alunos, unindo o lúdico ao educativo, e tem sido gratificante. A Valéria Cristina de Souza Araújo diz: muito importante que a literatura infantil permita que a criança imagine, brinque, construa pensamentos e ideias, porque são elementos primordiais para quando mais tarde no ciclo for alfabetizado. Então, vamos lá. Mas tem uma pergunta aqui. A Evelyn Andrade Araruama, ela colocou: este é um grande ponto. Como aliar estes recursos com as produções autorais dos alunos? Ora, o aluno só será autor se tiver contato com a leitura, em diferentes gêneros, e se tiver o contato com esses recursos, de modo que um não diminui a importância do outro. Mas sim devemos pensar sobre a adequação de cada um determinado momento, segundo o objetivo que se pretende alcançar. E também considero que estes recursos não se esgotam em um único momento. Mas ela faz a pergunta, né? Como aliar esses recursos com as produções autorais dos alunos? Eu acho que também, para a gente finalizar por causa do horário, né? Eu acho que seria interessante, pergunto se não seria interessante falar de materiais como caixas, tampinhas, panos, areias, elementos da natureza, objetos do cotidiano, como tudo pode virar um brinquedo para a criança, né? E como transformar isso em brincadeira e transformação. Aí, eu acho que ainda vamos ter que terminar por causa do horário, né? Mas aí eu acho que a gente depois pode passar para o e-mail do PNAE, né? As perguntas, nós passaremos depois para as professoras e podem entrar em contato também. Mas eu vou passar para vocês para responder. Olha, quero só fazer um comentário, depois vou passar aqui para a professora Ana Monteiro, que eu tenho certeza que vai terminar essa conferência de forma brilhante, né? Acho muito interessante a gente resgatar esse olhar para as coisas do cotidiano e para as coisas que estão ao nosso alcance, ao alcance das crianças, como possibilidades pedagógicas, didáticas também, né? Isso, são elementos que trazem a possibilidade da gente ser autor, né? Seja para ajudar a contar uma história, seja para favorecer a construção de novos brinquedos, enfim, ou a própria exploração mesmo daqueles materiais que estão na natureza, que estão ao nosso alcance, as sucatas, né, que teve um momento que todo mundo queria, depois ninguém mais queria, enfim, mas que podem ser elementos, né, de exploração das crianças para afundar na água, o volume, os deslocamentos, enfim, tem muitos objetos que podem se transformar em materiais didáticos, né? Isso é muito importante para a gente também não ficar refém de toda essa produção, né? Que como a professora Ana Monteiro nos alertou, move muitos recursos da nação, né? Enfim, e a gente parece que a gente tem que ficar dentro dessa camisa de força e esquece de outras coisas que estão ao nosso alcance, que podem favorecer a criatividade, tanto do professor como do aluno, né? Como foi perguntado aí, como é que esse aluno também pode se manifestar, né? Então, é importante a gente pensar nesses diferentes materiais também como recursos para a criação das crianças e dos estudantes. Então, é isso. Agradeço aqui a participação, vou passar. Então, eu quero aproveitar também o que a Cláudia falou do espaço da sala, né? Quer dizer, vocês estão falando e com toda a razão, né? Eu até acabei falando muito de livro, porque esse debate está na pauta atualmente, mas é claro que a gente tem que trabalhar com outros recursos, né? Produzir com os alunos, a gente considerar, né, aquelas crianças que estão ali conosco, as suas necessidades, as suas potencialidades, e essa ideia, né, de quebrar essa arrumação da sala, né, criar novos cantinhos, novos lugares, né, pensar
pensar os trajetos, né? E representar os trajetos que a gente realiza dentro da escola, nos deslocamentos da sala para o recreio, para o espaço da merenda, para o portão, ou fora, em volta da escola. E são atividades importantíssimas, né? A gente hoje encontra muitos adultos que não conseguem se localizar numa cidade, num shopping, né? Quando você pergunta onde fica a rua tal, e a pessoa fica confusa, não sabe se é à direita, se é à esquerda, se é na terceira ou na quarta rua à frente, porque não tiveram a oportunidade de trabalhar, né, esses trajetos, a sua localização espacial, o seu movimento dentro, né, de diferentes espaços, as suas relações com outras crianças, outras pessoas, outros objetos. Então, eu defendo também que a gente, ou usando sucata, fazer pequenas maquetes, fazer o trabalho de... E um trabalho importantíssimo, né, mesmo usando o livro didático, é as crianças terem a oportunidade de comentar o que fazem. Não é só preencher o exercício, resolver lá a atividade que tem que fazer, mas elas terem a oportunidade de se expressar, o que elas entenderam, o que elas não entenderam, de discutir. Eu estou falando aqui são de situações que demandam tempo, né? Cada vez mais, com toda a minha experiência, eu vejo que a gente precisa muito, né, de uma escola de tempo mais longo, né, onde as crianças podem permanecer um tempo maior, e que nós, professores, possamos trabalhar em uma única escola, evidentemente tendo uma retribuição salarial condigna, né, mas essa questão que nós temos hoje de trabalhar em 2 escolas, né, ou 3, e tem gente que trabalha em 4, isso cria condições indignas, né, de correria, de estresse, né, de atropelamentos na nossa vida, que não possibilitam um trabalho de qualidade como a gente quer fazer, gosta de fazer, precisa fazer. Então, um tempo maior na escola, mas que não é um tempo para ficar fazendo exercício sem parar e trabalhando com materiais, ou então assistindo vídeo ou vendo uma televisão, né? Mas para que a gente possa explorar toda essa potencialidade, né, com a produção de todos esses materiais tão ricos que estão aí à nossa disposição. Também quero agradecer muito a Elaine, a professora Elaine, a oportunidade de estar aqui, né, falando com vocês, estar aqui falando com colegas de todo o estado do Rio. Isso é uma oportunidade riquíssima que eu agradeço muito ter podido estar aqui, com a Cláudia também. Infelizmente, nós vamos ter que parar, mas as pessoas continuam mandando perguntas. Creio que a nossa plataforma vai ser um sucesso, será um sucesso. Nós temos algumas pessoas já escrevendo, dizendo a experiência, né? A Fabiana de Oliveira, ela disse: professores, autores estimulam a autoria de seus alunos. Este ano produzimos um livro com alunos de 5 anos. O texto foi coletivo, cada aluno ilustrou seu livro, eles foram enviados para a gráfica, os livros foram expostos em nossa feira literária. Fizemos encontro de autores com Luciene Prado. Foi emocionante a integração dos nossos pequenos autores com a grande autora. Dias 16, eles estarão fazendo a tarde de autógrafo com as famílias. Está sendo emocionante e gratificante. O Venâncio deixa uma pergunta, que não sei se vai dar tempo de responder. Como o professor deve agir e desenvolver o seu trabalho no ciclo de alfabetização para não ficar preso a esses recursos, prejudicando uma aprendizagem através da exploração e manipulação do concreto. E a Nilceia Lima de Freitas coloca: a literatura é uma fonte inesgotável de ideias, criatividade e interações. Acredito que é muito importante o investimento nesse tipo de material, mas precisa ser bem analisado antes de chegar às escolas. Precisa fazer sentido não só na interação entre imagem e texto, o conteúdo precisa fazer sentido para a criança. A professora poderia falar um pouco mais sobre a importância desse sentido? Eu acho que nós temos uma futura palestra. E os professores estão parabenizando pelo tema, né? Eu acho que o tema também tocou profundamente nos professores, tanto da educação infantil, quanto daqueles que estão envolvidos com a alfabetização. Mas você acha que consegue responder rapidinho as duas? Como
É um curso. Então, eu vou passar para vocês. Infelizmente, nós temos que fechar, nós temos um horário, né, com o prédio, não podemos estender, mas nós prometemos, nós vamos ter o seminário, seminário alfabetização na idade, a alfabetização dos municípios do Rio de Janeiro. Temos uma agendada agora que vai ser sobre as áreas curriculares, né? Mas vamos fazer um ano que vem que nós vamos trazer temáticas que foram importantes nas webs para serem debatidas de forma mais intensa com os professores. Mas, Ana e Cláudia, eu deixo com vocês para a gente finalizar. Achei muito bom esse último comentário, porque é mesmo para a gente pensar como o primeiro critério de escolha do material é se ele vai ser uma camisa de força ou se ele vai abrir possibilidades para a nossa criatividade, para a criatividade dos nossos alunos. Achei muito importante essa última reflexão que vocês trouxeram. Quero agradecer estar aqui com vocês e acho ótimo a gente pensar em outros encontros que a gente aprofunde mais a reflexão sobre literatura infantil, enfim, outras pessoas também aqui, né? Estou vendo que... E o smartphone aqui também na nossa palestra. Então, vamos aí vendo as possibilidades. Obrigada, agradeço a todos a atenção. Então, agradeço mais uma vez, e o que eu queria pontuar é que tanto eu como Cláudia falamos da autoria docente, das possibilidades, e alguém comentou, né, o professor precisa ser autor para promover a autoria dos seus alunos, né, e isso é um espaço, né, de vivência de liberdade. Então, mas eu acho que o primeiro momento para pensar a autoria é na minha relação, na nossa relação com esses materiais, né, de nós não os olharmos como salvadores que vão resolver tudo, né? Nem como camisa de força, né? Então, a gente exercer a nossa autonomia, a nossa autoria, de olhar aquele material, o que eu posso fazer com ele, com esses alunos que estão aqui comigo para essa aventura de estudar, de aprender, né? Então, eu acho que esse primeiro movimento, né, é eu ter coragem de olhar para esse material como um objeto cultural complexo, importante, muito rico, mas que eu vou definir como eu vou usá-lo da melhor forma e que meus alunos vão me ajudar a descobrir qual é a melhor forma de eu usá-lo, né? E como ele vai, inclusive, poder dialogar com outros materiais que eu vou produzir. Quero dizer que eu gostei muito de ouvir as perguntas, os comentários. Estou saindo daqui hoje com a alma lavada, né? Porque um país que a gente está vivendo, que a gente só ouve tanta má notícia, né? Ter a oportunidade de ter essa conversa com vocês, mesmo à distância, está sendo muito bom, né? Que a gente tem outras oportunidades de estar juntos aqui. Bom, eu vou terminar, professores, da mesma forma que a Ana, a professora Ana Maria Monteiro, e a professora Fabiana. Ela termina dizendo que gostou muito que ela gostou muito da conversa e se sentiram prestigiados com a conversa. Então, no dia 1º, nós teremos uma outra conversa também, teremos outros palestrantes aqui, outra temática. Agradecemos muito a presença das duas palestrantes aqui, das duas professoras que vieram conversar conosco. Foi uma noite especial. Acho que muitos professores hoje vão pensar bastante sobre o uso dos materiais didáticos, da literatura. Agradecer a participação, né, a disponibilidade, sei que são pessoas também bastante ocupadas. E, professores, estaremos de volta no dia 1º de dezembro, com outro encontro, né? Como dizem os professores, eles não chamam de curso PNAEC, eles chamam de encontros, para uma outra conversa. Uma conversa, olha, conversamos bastante, desde cedo. Muito obrigada, uma boa noite para todos e até a próxima webconferência. Boa noite.